Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Na nossa aula de hoje, na cadeira de Direito Penal 3, Crimes em Espécie, nós vamos dar continuidade ao estudo sobre os crimes contra a administração pública. Somente que, mais especificamente, nós vamos estudar os crimes contra a administração da justiça. E aí, nesse primeiro momento, já estou adiantando para você que o bem jurídico tutelado, para o qual nós iremos estudar, de cada uma das condutas delitivas, está protegendo agora a administração da justiça, significando dizer que a tutela jurisdicional está voltada agora para o justo julgamento e andamento de cada processo, seja ele administrativo, seja ele no inquérito policial, no processo judicial, seja de natureza criminal, de natureza civil, ou qualquer que for a esfera do direito, para que não haja interrupções levianas, ilegais, no curso do processo, a fim de que se opere o devido processo legal e o indivíduo que eventualmente tenha praticado qualquer conduta, seja ela de natureza administrativa, de natureza civil, de natureza criminal, ele seja julgado, processado e julgado nos estritos rigores da lei para que não haja injustiça quanto à aplicação da pena ou à decisão final do procedimento. Por isso, sem maiores delongas, já me permita aqui chamar sua atenção para os crimes contra a administração da justiça. Figuras que nós iremos abordar a partir de hoje com os crimes em espécie de denunciação caluniosa, artigo 339 do Código Penal, comunicação falsa de crime ou de contravenção, no artigo 340 do Código Penal, autoacusação falsa, 341, falso testemunho ou falsa perícia, artigo 342 e 343, na sua figura especial, que nós já iremos abordar, coação no curso do processo, artigo 344 do Código Penal, exercício arbitrário das próprias razões, esse é muito interessante, artigo 345 do Código Penal, e fraude processual no artigo 347 do Código Penal. Mas, professor, eu estou olhando aqui agora no meu vademecum que os crimes contra a administração da justiça, eles são mais do que esses. É verdade. É que nós vamos particionar essa aula em 2 encontros. Assim distribuído, na aula de hoje abordaremos os crimes contra a administração da justiça, primeira parte, nessas figuras penais que nós acabamos de comentar com você. E no nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir, nós daremos continuidade a outros crimes contra a administração da justiça. Assim, iniciamos na nossa aula de hoje com a figura do artigo 339 do Código Penal, rubricado como o crime de denunciação caluniosa. E em que consiste este tipo penal? Consiste em dar instauração de investigação policial, de processo judicial, instauração de investigação administrativa, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime de que eu sabe ser inocente. Olha só, o objetivo da justiça aqui, agora, através dessa figura penal, é não permitir com que a máquina pública seja movida em face de um procedimento, seja judicial, civil, administrativo, contra alguém que a pessoa que realizou a denunciação caluniosa sabe tratar-se de falso. Ah, professor, eu já sei, esse é o crime de calúnia. Não é verdade? De jeito nenhum, pessoal. Tanto é a prova que quando nós estudamos o crime de calúnia,
nós observamos, nós percebemos que a pena para o delito, ela inclusive é de infração de menor potencial ofensivo, significando dizer que quem rege os crimes contra a honra da pessoa, e o crime de calúnia é um deles, é os juizados especiais criminais da Lei 9099 de 95. Aqui, no crime de denunciação caluniosa, você percebe que a pena ela é gravíssima. Ela varia de 2 a 8 anos, justamente porque uma ação delitiva foi praticada agora com objetivos espúrios de levar a máquina pública a um gasto desnecessário, um gasto exacerbado. E pior, haverá incidência de causas de aumento de pena do parágrafo 1º se o agente se serve do anonimato ou de nome suposto, de nome falso, a fim de realizar a denunciação caluniosa. Observe que dar instauração à investigação policial, aí você já entende tratar-se do inquérito policial, de processo judicial, seja de qualquer esfera, instauração de investigação administrativa através de um PAD, um processo administrativo disciplinar, ou de um inquérito civil, ou de uma ação de improbidade administrativa, para com que se trata agora de crimes ou de condutas que envolvam a administração da justiça de modo geral, seja lá qual for o procedimento público realizado contra alguém que foi caluniosamente denunciado, haverá responsabilidade pelo crime do artigo 339. Agora, haverá causa de diminuição de pena até a metade se a imputação será de contravenção penal. Ou seja, eu ligo para a justiça e comunico agora que existe um cassino que está acontecendo em tal lugar e lá as pessoas estão praticando jogo de bicho. A justiça, a polícia, dá início à instauração de um procedimento investigatório de uma infração penal de contravenção. Nessa hipótese, a pena será variável de reclusão de 1 a 4 anos. Existem legislações no país que tratam do crime de denunciação caluniosa de forma especial. É o crime de denunciação caluniosa fora dos termos do artigo 339 do Código Penal. Por exemplo, a Lei 12.850 de 2013, que é a Lei dos Crimes de Organizações Criminosas, trouxe no artigo 19 conduta semelhante à do artigo 339 do Código Penal, entretanto, com um objetivo mais específico. Perceba, imputar falsamente, olha o ânimos do agente, o dolo especial do tipo, sob pretexto de colaborar com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabe inverídica. Imagine agora que o indivíduo, o sujeito ativo do delito, já estou te dizendo, tratar-se agora de crime especial, também neste ponto, porque o sujeito ativo é próprio, é o indivíduo que responde pelo crime de organização criminosa. O que é que ele faz agora? Ele imputa falsamente, no processo que ele responde, prática de infração penal de um dos indivíduos que estão sendo investigados, que ele sabe que não realiza, aliás, de um indivíduo não, correção, que está sendo investigado não, de um indivíduo que não está sendo investigado por prática de organização criminosa e ele sabe que o indivíduo não está, imputa aquele indivíduo de forma falsa a participação dele na organização criminosa. E mais, ele revela informações sobre a organização criminosa que ele está respondendo fatos inverídicos.
em cujo objetivo é adquirir as benécias da colaboração premiada. Essa hipótese, além da responsabilidade pelo crime de organização criminosa, que eventualmente ele venha a ser condenado, eu digo, as condutas que ele seja responsabilizado no contexto da organização criminosa, poderá responder em concurso pelo crime de denunciação caluniosa especial do artigo 19 da Lei 12.850 de 2013. Afora essa, a Lei 4737 de 65, que é o Código Eleitoral Brasileiro, trouxe no bojo do artigo 396-A, inserido recentemente pela Lei 13.834, agora de 2019, vigente em 2020, a redação semelhante, especial, de denunciação caluniosa com um objetivo próprio. Perceba, dar causa à instauração de investigação policial, de processo judicial, de investigação administrativa, de inquérito civil ou ação de improbidade administrativa, atribuindo a alguém a prática de crime ou ato infracional, olha, até de criança e adolescente, ele realiza a denunciação caluniosa, que sabe ser inocente, e olha o ânimos especial do agente, com uma finalidade eleitoral. Observe que o que ele objetiva aqui são as benécias da legislação eleitoral. E para adquirir essas benécias, o que ele faz? Ele denuncia alguém de forma falsa, caluniosamente falsa, com objetivos espúrios de adquirir benesse dentro de um contexto de crimes eleitorais. Nessa hipótese, o crime é grave do mesmo jeito como a figura da denunciação caluniosa própria do artigo 339 do Código Penal. Agora, importante diferenciar calúnia, como eu disse, da denunciação caluniosa, que só para lembrar, na hipótese de calúnia, a intenção do agente é atribuir falsamente um fato definido como crime. Na denunciação caluniosa, ele vai para mais além. Ele, além de atribuir um fato definido como crime, que sabe que é falso, ele dá causa à instauração de processo policial, administrativo, civil, judicial, a fim de mover a máquina pública. Bem como há de se diferenciar o crime de calúnia com o de denunciação caluniosa, com o crime de autoacusação falsa, como o crime de comunicação falsa, de infração penal, que nós iremos ver a partir de agora, esses dois últimos. Perceba, o crime do artigo 340 do Código Penal tem a rúbrica comunicação falsa de crime ou de contravenção. Observe, aqui eu não estou falando de denunciação caluniosa. Por quê? Porque na redação do tipo penal, do artigo 340 do Código Penal, temos que provocar a ação de autoridade comunicando-lhe a ocorrência de crime ou de contravenção que sabe não se ter verificado. Professor, é igual à denunciação caluniosa, sem tirar nem pôr. Cuidado. Preste atenção na objetividade jurídica da redação do artigo 340 do Código Penal. Procura aqui o legislador evitar as falsas provocações da autoridade pública com sua missão de coibir a prática delituosa com o denominado crime de trote. Olha, aqui, o que o indivíduo faz agora é ligar, é passar informação de que existe agora uma ocorrência de um crime ou de uma contravenção, provocando a autoridade pública, sabendo que não existe aquele crime. Observe
que ele é muito mais brando do que o crime de denunciação caluniosa, que guarda similitudes, mas não são iguais. Inclusive, a pena deste, de menor potencial ofensivo, varia de 1 a 6 meses ou multa. Agora, não basta a simples comunicação de um fato que ele sabe ser falso. É necessário que a autoridade pública haja iniciando diligências, ouvindo pessoas, colhendo dados. Inicialmente, ainda não começou o inquérito policial, o processo civil, o processo judicial, que é diferente da denunciação caluniosa. Digamos que aqui são atos iniciais de um trote. Lá na denunciação caluniosa é uma conduta mais gravosa. Por quê? Porque aqui, observe que no artigo 340 ele não aponta para seu ninguém. Ele não descreve ninguém como conduta delitiva. Ele faz de forma genérica. Ele leva ao conhecimento do poder público fatos delitivos genéricos. Lá, no crime de denunciação caluniosa, ele aponta para um indivíduo. Ele diz que fulano, e conta uma história semelhante quando nós estudamos o crime de calúnia. E lá, o poder público move a máquina pública em desfavor daquela pessoa que está sendo denunciada falsamente. Cuidado, aqui a figura é diferente. Não há de se confundir. Artigo 341 do crime de autoacusação falsa. Preste atenção que esse ainda chega a ser muito mais diferente do que o crime de calúnia, denunciação caluniosa e esse que nós acabamos de ver agora, que é o crime de comunicação falsa, de crime ou de contravenção penal. Perceba, artigo 341 do Código Penal, acusar-se perante a autoridade de crime inexistente ou praticado por outrem. A pena será de detenção de 3 meses a 2 anos ou multa. Perceba, nessa hipótese, que não deve ser confundido com o crime da denunciação caluniosa, porque neste o sujeito acusa um terceiro de praticar um determinado delito de forma falsa. No crime do artigo 341, o que é que ele faz? Ele acusa-se a si mesmo, desculpe a redundância, porém necessária, perante a justiça, perante a autoridade pública, perante a autoridade policial, perante a autoridade administrativa. Por quê? Porque, via de regra, o crime de autoacusação falsa é realizado com a finalidade de encobrir outro crime. Perceba. O que é que o indivíduo faz? Ele, com o objetivo de tirar a atenção da justiça de um crime mais gravoso que foi praticado, por, inclusive, participantes dele, é um exemplo, ele comunica agora de ele ter participado de um determinado crime para tirar a pessoa, a autoridade da atenção. Agora, em um outro exemplo, esse tipo penal é muito utilizado também para aquelas hipóteses em que, por exemplo, um pai chega para a justiça e diz, olha, não foi meu filho não que matou fulano, fui eu, prenda-me, algeme, leve para a justiça, deixe meu filho fora disso, meu filho é muito jovem, ele não tem experiência nenhuma para isso, fui eu que pratiquei. Somente que ele sabe que não praticou delito nenhum. O que ele está fazendo agora é tentando proteger o filho. Mas, gente, é importante nós entendermos que uma pessoa não pode chegar diante da justiça anunciando que praticou um crime, mesmo que a intenção seja a mais nobre possível, como é o caso desse segundo exemplo. Porque no caso do primeiro exemplo, se o denunciante, se o falso denunciante, o falso autodenunciante, quando ele faz a comunicação de um fato, quando ele se autoacusa de um fato que
leva agora a administração pública a fazer a investigação daquele procedimento. E ele, na verdade, faz isso de forma falsa, tentando encobrir aquele crime. Observe, desde que o falso comunicador não tenha sido autor, coautor, partícipe do crime cuja autoria atribui a si próprio. Quando ele faz a comunicação falsa, ele não pode ter sido participante daquele crime em hipótese nenhuma. Porque se ele for participante, não é pelo crime de falsa acusação que ele responde, é pelo crime que ele está dizendo ter participado. E isso pode acarretar para ele uma pena mais severa, uma pena mais grave. Veja, o crime de autoacusação falsa prevê pena de 3 meses a 2 anos. Mas, por exemplo, se ele agora faz uma falsa acusação de ter participado de um crime de furto e a investigação comprova que, de fato, ele participou, mas chega lá se acusando em cujo temor é de responder pelo artigo 341 e ter uma pena mais branda, nananina, o que vai acontecer é que ele vai responder efetivamente pelo crime de furto, artigo 155 do Código Penal, que, se não for qualificado, tem a pena mais grave, que varia de 1 a 4 anos. Percebe a diferença inicial entre esses 3 institutos? O crime de denunciação caluniosa, que não se confunde com crime de calúnia, que não se confunde com esses 2 institutos que nós acabamos de ver agora, do artigo 340 do Código Penal, que é a comunicação falsa de crime ou de contravenção, bem como o do artigo 341, que é a autoacusação, que não se confunde. Percebe a diferença, que me parece um tanto sutil, mas, na verdade, ela guarda características gritantes entre elas. Percebe isso? Pois bem, vejamos o crime do artigo 342 do Código Penal. Falso testemunho ou falsa perícia? Artigo 342, em sua redação, estabelece fazer afirmação falsa, ou negar, ou calar a verdade como testemunha, como perito, como contador, tradutor ou intérprete, seja em processo judicial ou administrativo, ou em inquérito policial, bem como no juízo arbitral. A pena será de 2 a 4 anos e multa. Preste atenção na objetividade jurídica do delito do artigo 342 do Código Penal. É o denominado crime de perjúrio, é o falso juramento perante a autoridade pública. Ou seja, trata-se do compromisso que a pessoa tem, que a testemunha tem, de dizer a verdade perante o poder público. Isso com fulcro no artigo 203 do Código de Processo Penal. Olha, nós estamos tratando agora dos crimes contra a administração da justiça. E como eu disse na nossa fala inicial, aqui o objetivo é que a justiça ela caminhe dentro do due process of law, do devido processo legal, sem que haja intercorrências, interrupções, em que a pessoa seja processada e julgada diante da lei. Porém, o que deve se prevalecer agora é a busca da verdade real sobre os fatos. Perceba, a pessoa que está sendo acusada de um crime, ela pode se fazer valer do direito constitucional ao silêncio, previsto ao teor do artigo 5º, inciso 63 da Constituição Federal Brasileira. Em regra, a testemunha não. Agora, quando eu estou falando testemunha, mais uma vez, entenda, eu estou falando testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete. São essas figuras que compõem o sujeito ativo
do delito do artigo 342 do Código Penal. O sujeito ativo aqui é próprio, não é qualquer pessoa que comete o crime. Quando nós acabamos de ver o crime do artigo 341 do Código Penal, que estabelece acusar-se perante a autoridade, qualquer um pode praticar. Aqui, o crime é comum. Qualquer pessoa do povo, eu, você que está me assistindo, pode responder pelo crime. Agora, no artigo 342, a figura é diferente. O crime é próprio. Só quem pode praticar. O crime do artigo 342 do Código Penal é testemunha, perito, contador, tradutor e intérprete judicial. Perceba agora que você pode dizer, mas qualquer pessoa pode responder. Sim, qualquer pessoa pode responder, desde que seja testemunha, desde que seja perito, que seja contador, tradutor ou intérprete. E que esteja respondendo um processo judicial ou administrativo, ou inquérito policial ou juízo arbitral. Isso porque essas 5 figuras, se estiverem respondendo agora um procedimento disciplinar numa empresa privada, não estão obrigados a responder a verdade, muito menos a serem submetidos ao crime do artigo 342 do Código Penal. O professor, mas não está dizendo aqui que é em processo judicial ou administrativo, entenda, para o poder público, não para a iniciativa privada. Perceba, o crime previsto agora no artigo 342 do Código Penal, o crime de falsa testemunha ou falsa perícia, é uma mitigação do princípio constitucional ao silêncio, conforme determina o artigo 203 do Código de Processo Penal, em que essas pessoas assumem o compromisso de dizer a verdade. Só a verdade em busca do consagrado ou da consagrada busca da verdade real dos fatos, a fim de que a conclusão daqueles fatos seja em obediência aos estritos rigores da lei. Agora perceba que dessa regra comportam-se exceções. Observe, via de regra, o CAD está isento desse compromisso de dizer a verdade. O CAD, professor, quem é o CAD? Você sabe, são cônjuges ou companheiros, ascendentes, descendentes e irmãos. Eles estão isentos da responsabilidade de dizer a verdade. Eles, no máximo, podem ser informantes da justiça. Eles podem levar informação que pode ser útil, mas se mentirem, não responderão criminalmente. Agora, eu disse via de regra. Por quê? Porque se o testemunho deles, eu digo, for a única forma de se obter a verdade sobre os fatos, aí eles estarão imbuídos do compromisso de dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime do artigo 342 do Código Penal brasileiro. É o que determina o artigo 206 do CPP. O artigo 206 estabelece que estão isentos do compromisso de dizer a verdade o cônjuge ou companheiro, os ascendentes, os descendentes, ou irmão em linha colateral reta. Agora, se essa for a única forma de se chegar à conclusão sobre a verdade real dos fatos, essas pessoas serão obrigadas a prestar o compromisso de dizer a verdade. E detalhe, nem pode mentir, nem pode calar a verdade, tem que dizer o que sabem, sob pena de responsabilidade criminal. O professor ainda tem exceção? Tem. Conforme diretriz do artigo 207 do Código de Processo Penal, as pessoas agora que, em razão de suas funções, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo sobre os fatos que eles sabem. Essas pessoas, elas não estão isentas de dizer a verdade. Essas pessoas estão proibidas de serem cobradas na justiça a verdade.
você que está me assistindo, que está se formando em direito e pretende militar na advocacia, é uma das pessoas que, em virtude de sua profissão, estão proibidos de serem chamados na justiça para dizer a verdade. Agora, se desobrigadas pela parte, aí nós estamos livres para prestar esse compromisso legal. Não somos obrigados. Mas se a parte nos autorizar, então nós, os advogados, os padres, os pastores, aqueles que em decorrência de sua função, ministério ou ofício estão desobrigados, a não ser que a parte interessada agora diga: tudo bem, doutor, tudo bem, seu padre, tudo bem, seu pastor, não tem problema nenhum, não. Pode dizer tudo que o senhor sabe a meu respeito. Não tenho medo nenhum, não tenho nada a temer. Nesse caso, nós estaríamos desobrigados de, digamos, desobrigados de sermos obrigados. Você entendeu aí o trocadilho? Ou seja, nós estamos livres para prestar o depoimento e, uma vez livres para prestar o depoimento, aí somos obrigados a dizer a verdade. Beleza, turma? Causa de aumento de pena para as hipóteses de você cometer crime de perjúrio. Parágrafo 1º. As penas aumentam-se de 1/6 até 1/3 se o crime é praticado mediante suborno ou se é cometido com a finalidade especial de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte entidade da administração pública direta ou indireta. Imagine agora que um perito, ele é subornado, ele recebeu dinheiro para ele fazer uma perícia que seja favorável à parte e contrária à administração pública, seja direta, seja indireta. Imagine agora que nós estamos falando, por exemplo, num crime de homicídio e um perito que fez uma perícia tanatoscópica mente em juízo, omitindo a forma verdadeira como um fato delitivo se deu e, através de suborno, coloca outra maneira da pessoa ter sido morta. Haverá, nesse caso, aumento de pena de 1/6 até 1/3. O parágrafo 2º traz agora a causa de exclusão da punibilidade. Estabelece: o fato deixa de ser punível se antes da sentença no processo que ocorreu ilícito, o agente se retrata e declara a verdade. O perito chega lá na justiça e fala: excelência, quer saber do mais? Eu me arrependo, sabe? Fiz uma besteira. Jesus falou comigo essa noite e tocou no meu coração que eu não devia ter feito isso. Eu estou profundamente arrependido. Isso fará com que haja hipótese de exclusão da verdade quando ele trouxe a verdade para a justiça. Porque, mais uma vez, o que a justiça quer é a busca da verdade sobre os fatos. Beleza, turma? Corrupção ativa especial do artigo 343 do Código Penal. Como é, professor? Como é o nome do crime? Corrupção ativa especial. Professor, peraí, só um minuto. Peraí, professor, peraí. Olha, sabe o que é? É porque eu tô com o Vadmec aberto aqui, tá aqui. Eu tô olhando e não tô vendo o nome URIs de corrupção ativa especial, não, professor. Que conversa mole é essa? Não, gente, sabe o que é? Deixa eu explicar para você. É porque o crime do artigo 343 é digamos, uma continuidade do crime do artigo 342, que eu acabei de ver agora com vocês. Perceba a redação do tipo: dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem. Veja se a redação ela já não se parece com a redação do tipo penal do artigo 312 do Código Penal, que é o crime de corrupção passiva, do artigo 333 do Código Penal, que é o crime de corrupção ativa. O professor até se confundiu agora. Veja se não se parece a redação. Porém,
O que acontece é que a corrupção agora, ela tem uma objetivo direto agora, observe, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou qualquer outra vantagem à testemunha, ao perito, ao contador, ou tradutor ou intérprete. Assim, o nome URIS seria corrupção ativa de testemunha, de perito, de contador, de tradutor ou de intérprete. Para não ficar muito grande o nome URIS, eu coloquei resumidamente corrupção ativa especial, para não se confundir com a corrupção ativa do artigo 333 do Código Penal. Porque aquela, apesar de ser um crime próprio, só pode ser praticado pelo particular contra o funcionário público, mas é qualquer funcionário público. Aqui não. Aqui a corrupção ativa não é contra funcionário público, é contra testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete, que pode ser funcionário público ou não, como o caso do perito. Pode ser perito público ou não, pode ser um intérprete público ou não. Qual é o objetivo? E aí você entende agora a finalidade do agente delitivo do artigo 343 do Código Penal. É para essas pessoas fazerem afirmação falsa, ou então negar a verdade, ou calar-se em depoimento, perícia, cálculo, tradução ou interpretação. Imagine agora que ele oferece dinheiro ou qualquer outro tipo de vantagem à testemunha, para a testemunha calar a boca ou para a testemunha falsear a verdade. Olha que problema. Responde criminalmente o que oferece o dinheiro ou qualquer outra vantagem, no tipo do artigo 343, bem como responderá criminalmente a testemunha, o perito, o contador, o tradutor ou intérprete, porque faltou com a verdade nos termos do artigo 342. Por isso você percebe que um crime é consecutário do outro, eles estão intrinsecamente ligados um ao outro. Essas pessoas, eu vou chamar agora de esses indivíduos, testemunha, perito, contador, tradutor, intérprete, responde se faltar com a verdade ou se calar a verdade. Agora, no artigo 343 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa que ofereça vantagem de qualquer natureza para essas pessoas responderá criminalmente e poderá pegar uma pena de reclusão de 3 a 4 anos. Observe que eles estão intrinsecamente ligados. Enquanto que a pena prevista para essas 5 pessoas varia de 2 a 4 anos, perceba, é relativamente salvaguardada agora uma pena menor, este responde de 3 a 4 anos. Nota a diferença? Causa de aumento de pena, parágrafo único. As penas aumentam-se de 1/6 até 1/3. Se o crime é cometido com a finalidade especial de obter prova destinada a produzir efeito em processo penal ou em processo civil, em que for parte a entidade da administração pública, direta ou indireta, é exatamente a causa de aumento de pena do parágrafo 1º do artigo 342 que nós acabamos de ver. Isso, mais uma vez, aumenta-se a pena tanto desses indivíduos, dos 5 indivíduos que praticam delito, quanto aumenta-se a pena daquele que corrompe, que tenta corromper esses indivíduos. Beleza, pessoal? Artigo 344 do Código Penal, coação no curso do processo. Aqui já é diferente. Já não estamos falando de corrupção desses indivíduos no curso do processo. Perceba, usar de violência ou grave ameaça com o fim, com o objetivo, com a finalidade especial de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, contra a parte ou contra qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir em processo judicial, em processo policial, inquérito policial, ou administrativo, bem como
em juízo arbitral. Aqui, o que é que o indivíduo faz? Ele se utiliza de violência e grave ameaça para se favorecer daquele processo. Pense, ele chega para o juiz, ou então para a parte, ou então para uma testemunha e diz: ou você procede a meu favor, ou eu vou matar você. Ou então ele pega a pessoa, espanca a pessoa e diz: ou você testemunha a meu favor, ou eu vou quebrar você no meio. Ou ele faz ameaça: vou matar a sua família. Ele chega agora para o servente do cartório e diz assim: ei, olha só, essa prova que foi colocada aí essa semana pelo Ministério Público, tire, porque se você não tirar, eu vou perseguir sua família. Olha, a pena para esse crime varia de 1 a 4 anos somente pelo fato de ele realizar a grave ameaça. Por quê? Porque se ele realizar violência de fato, além da pena de 1 a 4 anos, ele responde pela pena correspondente à grave ameaça. Ou, desculpa, a violência. Percebe a diferença? Artigo 345 do Código Penal, esse aqui é fantástico, gosto bastante. Exercício arbitrário das próprias razões é o denominado crime de praticar justiça com as próprias mãos. É o crime de autotutela. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Perceba. Imagine agora que o indivíduo ele vende um carro a uma pessoa. Essa pessoa não paga o carro. Aí o que é que ele faz? Ele toma o carro da pessoa à força. Ele vai até a casa da pessoa, o prestamista, por exemplo. Ah, não vai pagar não pela televisão que me comprou, não. Entra na casa e toma. Olha só que problema grave. Imagine agora que o direito que ele tem até que é legítimo. O problema é que ele se utiliza das vias erradas para realizar seu direito. Mas, apesar de tudo, não é tão grave a pena, ela varia de 15 dias a um mês, a não ser que haja violência. Aí ele responderá em concurso com a violência. Agora, se houver violência, aí o crime se procede mediante queixa. É o que determina o parágrafo único do artigo 345 do Código Penal. Esse é por demais interessante para você não inventar aí, estar entrando na casa dos outros para estar fazendo exercício arbitrário das próprias razões. Exercício arbitrário das próprias razões, não do artigo 345, mas do consecutário deste, artigo 346, tirar, suprimir, destruir ou danificar coisa própria que se acha em poder de terceiro por determinação judicial ou em convenção. Olha só, o camarada ganhou na justiça o direito de ficar com um carro que vendeu e ele não pagou. Aí o que é que o outro faz? Ele vai e tira da pessoa, inverte a situação agora. Olha só, responde de forma mais grave, inclusive, por ter havido uma decisão judicial ou uma convenção, para tanto, a pena, nesse caso, varia de 6 meses a 2 anos e multa. É o inverso da situação que nós vimos no artigo 345. E para finalizar nossa aula de hoje, artigo 347 do Código Penal. Inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisas ou de pessoas, com a finalidade de induzir a erro o juiz ou o perito. Primeiro, observe que o indivíduo inova, ele modifica, a fim de confundir a justiça, ou o perito, se estivermos falando, por exemplo, de uma investigação policial, no processo civil ou administrativo. Aqui, o legislador excluiu o processo penal desse rol de responsabilidade do autor, nos termos do artigo 347 do Código Penal. Pena de detenção de 3 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único.
Se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Viu? No caso de processo civil ou administrativo, o indivíduo inovou no procedimento, prevê pena de 3 meses a 2 anos. Porque se o processo for penal, a pena varia de 6 meses a 4 anos, tornando-se ainda mais gravosa. Beleza, pessoal? Com isso, nós finalizamos a nossa primeira parte da aula dos crimes contra a administração da justiça. Isso porque, na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir, nós daremos continuidade a esses delitos e você já sabe, qualquer dúvida, manda mensagem para o professor que nós teremos o maior prazer em responder. Fica com Deus, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!